Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. A mensagem de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 8, versículos de 27 a 30. Diz assim a palavra de Deus: E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava. E, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouvia que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? Meus irmãos, esse é um texto bíblico que tem muita informação espiritual para nós. Ele é um texto clássico de alguém que tinha a sua própria fé, tinha uma religião, como poderíamos dizer, e gostava e apreciava conhecer alguma coisa mais na sua vida. Ele tinha uma experiência que chegou à sua terra de uma notícia que há muitos anos atrás alguém da sua terra tinha tido um encontro, tinha conhecido, tinha tido uma experiência, e aquilo perpassou os anos. E aquele homem aprendeu que naquele lugar, que em Jerusalém, havia uma festa, um momento, uma experiência, e ele gostava daquela experiência. A palavra diz da importância dele, quem ele era. Não era um homem comum do povo, era uma pessoa com experiência administrativa, com experiência humana, enfim, era um homem comum, como cada um de nós, mas a Bíblia ressalta quais eram as suas experiências. Na verdade, a religião que ele tinha, pelo que entendemos da palavra, não trouxe a ele um conhecimento, uma experiência de vida com o Senhor. Quando falamos em religião, nós não estamos aqui nos atendo a conceitos, a pequenas coisas, as coisas que as pessoas falam. Nós não gostaríamos de falar mal de religião. Afinal de contas, ela está aí. Nós só queremos informar, e é o que a palavra nos relata, que ele não aprendeu aquilo que era uma experiência de vida. Ele não teve uma experiência com o Senhor. Apesar de gostar, apesar de frequentar, apesar de ser até uma pessoa ética, respeitosa, enfim, de apreciar as coisas que ele tinha aprendido, ele não tinha uma experiência verdadeira. O que ele tinha nas suas mãos era uma letra. Ele lia algo tão importante, tão fundamental quanto a palavra de Deus, mas era apenas letra. Ele tinha uma cultura, ele tinha uma religião, ele tinha um entendimento, ele era respeitoso, ele era um homem de valores, mas ele não entendia o que ele lia. Meus irmãos, há muitas pessoas hoje que precisam dessa experiência. Na verdade, o que ele tinha, o que as pessoas têm. E eu gostaria de neste dia, tratar com você, mostrar um pouco do que significa a importância da palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, a exata palavra de Deus, a palavra que não falhou, a verdade que não faltou, esta é a palavra de Deus. Era isso, era este documento importantíssimo, era esta palavra que estava nas mãos dele.
Agora, um pouquinho mais. Eu gostaria de ressaltar aquilo que, em contrapartida ao que ele não sabia, ao que ele não tinha, o que o Senhor tem para nós e para todos nós. Veja que esse homem, ele caminhou vindo de uma grande experiência, mas de uma festa. Uma festa interessante, uma festa de valores, uma festa de cultura popular, uma festa de cultura espiritual também. Era apenas uma festa para ele. Mas o Espírito Santo, e aí é que se precisa entender o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem a definição, por definição, de ser viva e eficaz. Ele é tão penetrante, ele é tão maravilhosa, ela vai até onde o homem não tem como alcançar. Mas a palavra de Deus vai. E veja uma coisa também. O Espírito Santo é aquele que rege, é aquele que esclarece, é aquele que abre os olhos, é aquele que definiu como seria escrita e é aquele que define como será entendida. Eu repito, definiu como seria escrita e define como será entendida. É o Espírito Santo que tem este papel. E todos nós, quando precisamos de uma experiência, e todos nós necessitamos dela, uma experiência com o Senhor, nós vamos ver que tudo isso está à nossa disposição. Eu volto um pouquinho atrás e digo uma coisa: o Espírito Santo está pronto para esclarecer, para abrir os nossos olhos, para fazer valer toda a vontade do Senhor. Então a letra da Bíblia, o conhecimento da palavra, ela é, eu digo e afirmo, ele é fundamental. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a letra da palavra de Deus. Mas a mesma palavra que nos indica que ela tem que ser lida, que ela tem que ser observada, ela dá uma instrução dizendo ela é operada pelo Espírito Santo de Deus. Então não é só a letra, é uma operação do Espírito. Por isso a palavra de Deus ela chama a atenção que a letra ela tem um valor, mas a letra sozinha ela não produz vida. Só o Espírito e o Espírito Santo de Deus é que produz vida para a própria palavra, isto é, vida para nós também. Veja uma coisa, e eu faço uma pergunta: nós poderíamos ficar sem a palavra de Deus em algum momento? Eu muitas vezes vejo pessoas que fazem menções a Deus, que cantam até louvores, que falam muito de Deus, mas quando chega na hora da palavra do Senhor, você vê que ela tem um espaço muito pequeno e às vezes até nenhum. É muito característico você ver pessoas que louvam, que cantam, que têm bonitas vozes, se expressam muito bem, mas quando chega na hora da palavra de Deus, você vê que aquilo ficou pequeno, ficou num reduto menor em relação a todo o resto daquilo que foi feito. O culto, ele tem como centro, o culto a Deus, ele tem como centro a palavra de Deus. Nada, em lugar nenhum, da menção ao Senhor pode ser esgotado sem que a palavra de Deus tenha sido ensinada, sem que ela tenha sido colocada. Eu não posso operar um culto ao Senhor dizendo que eu só apenas e tão somente eu vou louvar, eu vou ler apenas um trecho da palavra, eu vou apenas observar alguns pequenos pedaços. Sabe por quê, meu irmão querido? Porque a palavra de Deus é fundamento. A palavra de Deus é base sólida. A palavra de Deus, ela é base para uma construção. Ninguém constrói sem uma base sólida. E se você observar bem, nós estamos vivendo dias em que a palavra ela está ficando para trás. O entendimento, os conceitos e tudo que precisamos, ela precisa estar de acordo com a palavra, dentro da palavra, e a palavra movida pelo Espírito Santo de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 55 e no versículo 11, ele usa uma expressão muito interessante para
responder a nossa pergunta. A palavra, nós podemos ficar sem a palavra em algum momento? O profeta Isaías diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Que operação maravilhosa, não é, meu irmão? Minha irmã? Meu amigo, você que está nos assistindo, veja bem, todas as vezes que a palavra de Deus é colocada e é ensinada, todas as vezes que o Espírito Santo se mover para tratar conosco da palavra de Deus, ela não voltará vazia, mas mais do que isso, ela prosperará. Não há nada nesse universo aqui em que vivemos, não há nada da Terra, não há nada daqui que tenha esse efeito maravilhoso de vir a nós, não voltar vazia, mas principalmente de prosperar. Todas as vezes, então, que nós ouvimos uma mensagem, você está ouvindo uma agora, ela é para mim e para você. Aquilo que representa que não voltará vazia. Sabe por quê? E aí é preciso que se entenda, não é o pregador, não é o pastor, não é aquele que fala que vai fazer com que ela prospere no seu coração. A obrigação, a missão de quem é levantado para a palavra é de pregar a palavra. Mas a operação, quem faz no seu coração, no meu coração, quem faz prosperar na sua vida, quem faz ela valer de fato na sua própria vida e na minha, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o condutor, ele é aquele que define para nós, ele é aquele que alarga os horizontes, que abre os nossos olhos e que faz você entender por que um cego foi curado de uma forma, um outro cego foi curado de outra. O que Jesus queria dar? Qual era a experiência que ele queria nos trazer? Só o Espírito Santo. Um homem vem de uma festa, um homem bom, e o Espírito Santo estava ali vendo o que ele estava fazendo. Quais eram as características desse homem, qual era o nome dele, quais eram as funções dele. Um pouco disso está esclarecido para nós. Mas o que é mais esclarecedor é que o Espírito Santo estava ali para abrir os olhos dele naquilo que representa para nós a nossa maior esperança, que é conhecer e ter uma experiência de salvação com o Senhor Jesus. Quando isso acontece, os olhos dele serão abertos. E o que ele quer, o que ele pergunta, o que ele quer saber é o seguinte: eu preciso entender o que eu estou lendo. Eu preciso ser esclarecido do que eu estou vendo aqui. O que significa isso? Foi levado como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. O que representa isso? O que significa isso na minha vida? Eu não quero que essa palavra volte vazia. Eu não quero que ela vá sem efeito. Eu não quero que ela fique sem efeito na minha vida. Eu quero que ela prospere na minha vida. Então, o que significa isso? É tudo isso que nós estamos dizendo a você. O Espírito Santo abre os nossos olhos. E o que foi esclarecido aquele homem que ele falava do Salvador, da salvação, do Senhor Jesus. A profecia que indicava tantos anos antes que ele daria vida para que eu e você tivéssemos vida. Como entender isso, se não for pelo Espírito Santo de Deus? Na verdade, todas as vezes que nós somos chamados a entender o que a palavra quer dizer, nós precisamos ir ao Senhor, isso sim. Nós não podemos abrir esta palavra sem fazer a menção do sacrifício da cruz do Calvário, o poder do sangue de Jesus. A operação do Espírito Santo abre os nossos olhos para que nós vejamos além do que a letra tem. E isso é muito importante para nós. Para que serve então esta palavra? Quais são as utilidades dela? Paulo, quando vai escrever ao seu filho Timóteo, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz assim: toda a Escritura, você entendeu? Toda a Escritura, divinamente inspirada,
Então ela foi definida pelo Espírito Santo. É proveitosa para ensinar, para redarguir, isto é, para argumentar com propriedade, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído. Para quê? E ele completa, para toda a boa obra. Que obra? Humana? Valores? Conceitos? Nomes? Absolutamente. A boa obra que o Espírito Santo está fazendo nesta última hora. O conselho para Timóteo é o mesmo conselho para nós. A palavra de Deus ela serve para isto tudo que está aqui e muito mais para a vida eterna. Então, nós não podemos prescindir dela. Nós não podemos ir diante do Senhor sem estar absolutamente entendendo o que significa a palavra de Deus para nós. Portanto, todas as vezes que você for diante do Senhor, pense nisso. Abra a palavra de Deus. Como eu disse, ela é viva e eficaz. Ela vai até divisões interiores de juntas e medulas. Ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Essa é a palavra de Deus. Ela tem tudo o que nós precisamos. Do Gênesis ao Apocalipse, ela tem como um fio que percorre ela, que percorre toda ela e que é a expressão maior do grande projeto de salvação. O poder do sangue de Jesus seja sobre nós. Aquele homem, a partir dali, ele vai ser instruído, ele vai se definir, ele vai passar pelas águas do batismo. Agora, ele é uma nova criatura. Em quem? Em Jesus. Eu não quero que você tenha os mesmos títulos deste homem. Eu não quero que você passe pelas mesmas coisas, mas eu só quero que você entenda uma coisa. O mesmo Espírito Santo que atuou na vida daquele homem é o mesmo Espírito Santo que está atuando agora na sua vida. E eu digo a você, a palavra de Deus, ela é viva porque ela fala de um projeto de vida. Ela é eficaz porque aquilo que ela se propõe, ela realmente faz, executa. E tudo isso para que nós possamos ter alegria, para que nós possamos conhecer um projeto verdadeiro de vida eterna. E que isso tudo sirva para nós, para a nossa família e para tantos quantos virão depois de nós. Que o Senhor nos abençoe. Eu saúdo a você com a paz do Senhor Jesus.